pregar na semana passada, e nós vamos com essa mensagem, com esse tema, né, até a ceia do mês que vem, até a nossa ceia de dezembro, não é? Onde nós também faremos a nossa oferta especial, que nós chamamos de sacrifício anual, amém? Não estou pregando a mensagem para você fazer uma oferta de sacrifício, mas nós sempre fazemos isso, e você que tem no seu coração a vontade, a disposição, o desejo, você que crê que Deus pode te abençoar através de um ato de sacrifício, não é? Você fica à vontade, nós consagraremos essa oferta no domingo da última ceia de dezembro, mas eu não estou pregando essa mensagem para você fazer ou não o sacrifício, amém? Eu quero de fato te ajudar a viver uma vida que é fruto do sacrifício que o Senhor fez por você. Por isso que o tema da mensagem é fruto de um sacrifício, amém? E nós desejamos, não é, levantar com esse dinheiro da oferta de sacrifício anual, né, o valor que a gente precisa ir para pelo menos, né, dar entrada na planta aqui, para a gente poder começar, não é, a reforma estrutural que a gente precisa, né? Já vamos fazer, acho que mais a próxima semana já vamos fazer o piso aqui na frente, no lateral, não é? Já estamos com as tintas compradas, estava esperando firmar o tempo, vamos pintar toda a área externa da igreja, tanto o prédio como os muros, vamos mexendo, né? Conforme a gente vai conseguindo, a gente vai mexendo para ficar cada vez uma cara melhor, né? Temos que fazer a elétrica, botar o forro, instalar o ar-condicionado, que já está comprado, já está pago, está ali, não é? Vamos ver se a gente consegue usufruir desse ar-condicionado nesse verão, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E o bom é que ele é quente e frio, né? Então vai servir para o verão e vai servir também para o inverno, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, o objetivo dessa mensagem, então, que o Senhor colocou no meu coração, é te ensinar, não é? E te inspirar a você ter uma vida que é fruto do sacrifício que o Senhor fez por você, amém? Lá em João 3,16, na Almeida Revista Atualizada, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, não é? Pelo menos um dos mais citados, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Eu não sei se você é como muitas pessoas são, tem pessoas assim que classificam alguns textos bíblicos, de tanto que se fala, de tanto que se conhece, como algo assim que parece que vai perdendo o valor, não é verdade? E esse texto aqui, ele é um dos textos que tem muito valor na nossa vida. Por quê? Porque revela uma grande verdade, a maravilhosa verdade que nos dá a condição de estarmos aqui hoje, de vivermos essa vida que o Senhor nos deu, que o Senhor, Ele entregou, Ele deu, ou nós poderíamos dizer, sem nenhum prejuízo com a mensagem do texto, Ele sacrificou o seu único Filho por cada um de nós, para que nós possamos viver, para que nós não pereçamos, mas possamos ter a vida eterna, amém? Nós sabemos que o nosso Cristo, o nosso Senhor, não trouxe para nós somente a vida eterna, embora se fosse só isso já era maravilhoso, não é verdade? Não é? A Bíblia diz que a condição de salvação é uma raiz de alegria dentro de nós, não é? Ela é fonte de alegria, tanto que Davi orou, né? Quando ele pisou na bola lá com Jesus, com Deus, falou assim: só não tire de mim o teu Espírito, e nem a alegria da sua salvação. Irmãos, nós, né, que somos crentes e que somos salvos, e que hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, em memória dele, comer do pão e beber do cálice com o suco da uva, representando o corpo de Cristo e o sangue dele. Irmãos, nós não podemos aceitar motivo para viver triste na nossa vida, porque se cremos na salvação, a salvação ela deve ser suficiente para nos fazer felizes, porque nos dá a esperança de um futuro melhor,
Imagina você recebe uma boa notícia que semana que vem vai acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida. Não é uma coisa que você quer muito. Não sei se você quer muito ser salvo, não é? Até porque já foi, né? Mas essa salvação ainda tem que ser consumada, tem que ser completada. Como é que você ficaria hoje, por mais que hoje as coisas não estão muito bem, você ficaria feliz, é na verdade. Muitas vezes na nossa vida as coisas não estão muito bem, mas só de lembrar que nós temos um futuro cheio de esperança, meu irmão, isso já me dá alegria. Amém? Não é? A maioria de nós falta pouco para a gente morrer. No meu caso, eu quero ver até os 90 anos, falta só mais 43. Né? Daqui uns meses vai faltar só 42 anos. Se eu viver 90, não é? Se é que Jesus não volta antes, mas se eu viver tudo isso e Jesus não voltar ainda, né? Você sabe que 40 anos passa rápido, passa não passa. Eu tenho 47, olho para trás assim, meu Deus do céu, já estou com 47 anos, entendeu? Tem dias, irmãos, que eu chego no espelho assim, ó, olho no espelho de amanhecer, eu falo, quem é esse velho aí? Opa, sou eu. Sério, cara, sério. Olha só, um tempo atrás desse, eu fui visitar minha mãe em Porto Alegre, e fui no mercado, né, o mercado perto aí de onde nós nos criamos, né, e encontrei um amigo meu, não é? E eu reconheci, mas fazia anos que eu não via ele, e eu me lembro até, eles são irmãos gêmeos, o nome deles completo até hoje, é o Paulo César Salles Lemes e o Paulo Sérgio Salles Lemes. Aí eu encontrei ele no corredor e falei assim, Paulo Sérgio Salles Lemes. Ele me olhou assim, quando ele me olhou, eu vi que ele não me reconheceu, entendeu? Aí eu perguntei para ele, tu não te lembra de mim, né? Ele falou, não. Eu falei, cara, eu sou o César. Ele se lembrou, e aí me abraçou, não sei o quê. Ele falou para mim, cara, quando tu chegou e falou meu nome completo, eu pensei assim, da onde que esse velho me conhece? Falei, rapaz, estou acabado. Estou difícil, né? Aí minha esposa pediu para me deixar a barba crescer e estou mais velho ainda. Não é? Mas tudo bem, né? Então aí, ó, glória a Deus. Então, passa rápido, é ou não é verdade? Mas, meu irmão, eu vou ser sincero para você. Pelo andar da carruagem, não é? Eu acho que não chegamos lá. Você está me entendendo? Então, né? Mas o que importa é que nós temos a esperança da salvação, amém? E essa vida passa rápido, ela é como um sopro, ela é como a erva do campo, amém? E Jesus, então, ele foi sacrificado por nós. E agora, irmãos, nós temos que viver uma vida que é fruto desse sacrifício. Você está me entendendo? Não é? E porque se nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo e não honramos esse sacrifício, a nossa vida não vai ser fruto desse sacrifício, embora possa ser. Na semana passada, eu desafiei você a reconhecer o sacrifício que pessoas fizeram pela sua vida, principalmente os seus pais, não é verdade? Não é? Os meus pais, principalmente no meu caso, né, a minha mãe, ela sacrificou muito por mim, não só por mim e pelos meus outros 3 irmãos, não é? Eu tive pessoas na minha vida, o meu pastor, meu pai na fé, foi um homem que eu reconheço que ele fez sacrifícios por mim, amigos que me ajudaram e que também, de alguma forma, abriram mão daquilo que era deles e fizeram sacrifícios por mim, não é? Meu irmão mais velho também fez sacrifícios por mim. Eu tenho um irmão que é mais novo do que eu, 1 ano, o Marcos, ele também fez sacrifícios por mim, porque quando não reconhecemos o sacrifício que as pessoas fazem por nós, nós vivemos em ingratidão, em desonra, e nós não temos motivo para nos esforçar para ter uma vida que dá orgulho para as outras pessoas. Eu te desafiei a você fazer esse exercício, não sei se você fez, mas por que isso é importante? Porque, meus irmãos, o tipo de relacionamento que nós estabelecemos com as pessoas determina o tipo de relacionamento que a gente vai ter com Deus, amém? Quem não ama o seu irmão que vê, não consegue amar o seu Deus que não vê.
se não me engano, é na Bíblia Viva que traduz assim: quem não ama o seu irmão que vê é incapaz, não é, de amar o seu Deus a quem não vê. Então eu creio de todo o meu coração que eu desenvolvo a capacidade de amar a Deus amando os meus irmãos. E não é fácil amar os irmãos, não é verdade? Por isso que também não é fácil amar a Deus, e eu falei um pouco disso ontem, na mensagem de ontem, então eu te desafio a você olhar lá, amém? Lá no YouTube. Em função, das pessoas não reconhecer o sacrifício que fizeram por elas, o que mais encontramos na vida das pessoas hoje é ingratidão, desonra e falta de esforço. Pessoas hoje, elas querem tirar da Bíblia aquele texto que diz que o caminho é estreito, quer dizer, que a porta é estreita e o caminho é difícil, não é? O evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, que é só vitória, só vitória, só vitória, mal nenhum acontece com a gente, não é? Claro, embora a Bíblia fala isso para nós, mas nós temos que entender o contexto, essas coisas vão chegar, mas não vão nos fazer mal, não é verdade? Nós andamos no vale da sombra e da morte, mas somos conduzidos pelo Espírito Santo que vive em nós, e aquele que está em nós é bem maior, não dá nem para medir, nem para comparar com aquele que se intitula como príncipe deste mundo, amém? Então, o meu objetivo com essa mensagem, o que o Senhor colocou no meu coração, é te incentivar, te animar, te direcionar e também te ensinar, acima de tudo, a você ter uma vida que é fruto do sacrifício do Senhor, amém? E a recompensa qual é? É que teremos uma vida de paz e de cura, não é verdade? A paz que é fruto da salvação e da reconciliação com o Senhor, e a cura que é fruto da reconciliação com o Senhor e também da reconciliação com o próximo, amém? E a nossa alma, ela vai ser curada, e como vai acontecer com a gente, vai acontecer a nossa vida, vai se cumprir a nossa vida, a profecia de Abacuque, que ele faz nossos pés firmes como os da corça, e nos leva a andar em lugares altos, amém? Quem crê nisso aí? Amém. Aleluia! E, nós vimos, no final da mensagem da semana passada, eu prometi para vocês que a partir dessa semana, eu ia começar a ensinar vocês a como viver essa vida que é fruto do sacrifício que Deus fez por nós, amém? Uma vida que de fato honra o Senhor, amém? Quando eu me lembro, dos sacrifícios que a minha mãe fez por mim, e hoje eu posso ver que ela se alegra na minha vida, isso para mim é um maior presente, você está me entendendo? E eu também quero ter uma vida assim com o meu Senhor. Eu quero que Ele possa olhar para mim, embora eu sei que eu sou cheio de defeito, que eu sou cheio de limitações, mas toda manhã, depois que eu deixo a Lara na escola, volto para casa, eu vou para um momento devocional, eu faço uma oração, em toda oração, depois que eu digo que eu sou dele, depois que eu peço para ele gerar em mim esse anseio pela volta de Cristo, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu falo para o Senhor, me ajuda, eu preciso ter uma vida que agrade o Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa que eu te agrade, mas eu preciso ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu sei que eu não tenho capacidade para isso, me ajuda. Você está me entendendo? Porque isso é algo que é verdadeiro dentro de mim, e precisa também ser verdadeiro dentro de todo crente, amém? E a primeira coisa que nós vamos aprender hoje, eu elenquei aqui 4 coisas importantes que nós precisamos aprender para poder viver essa vida que é fruto do sacrifício do Senhor, Nós precisamos reconhecer o sacrifício dele, honrar o sacrifício dele, viver o estilo de vida sacrificial que ele deixou para nós. Na verdade, toma a sua cruz e siga-me. E também nós precisamos aprender, as principais áreas da nossa vida que a gente precisa fazer sacrifícios para agradar a Deus. Também falei um pouco, já dei uma colinha, sobre esse assunto lá na mensagem que preguei ontem aqui na Ceia Ministerial, amém? Então olha ali você vai ver ali, 3 áreas ali muito importantes
que a gente tem que sacrificar para agradar a Deus, amém? Então dê uma olhada lá, beleza? Hoje eu quero falar com você sobre, né, o primeiro entendimento que nós temos que ter para viver essa vida que é fruto do sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós precisamos reconhecer o sacrifício dele, não é? Isso aqui, irmãos, é uma mensagem evangelística, mas a grande verdade é que nós entendemos que só os que não creem no Senhor precisam ser evangelizados. Não é verdade? Não, nós precisamos ser evangelizados todo dia. Não é? Porque, irmãos, não são poucos os crentes que deixaram de reconhecer o sacrifício de Cristo e vivem meramente uma vida religiosa. Eles só lembram do poder do sangue de Jesus quando alguma coisa ruim acontece, não é verdade? O demônio manifesta, sangue de Jesus tem poder. Alguma coisa ruim acontece, tipo assim, em vez de fazer, figa, fazer isola, em vez de bater 3 vezes na madeira, agora fala o quê? Sangue de Jesus tem poder. É mais uma superstição evangélica do que a fé no sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Não é? Então nós temos que, volta e meia nos relembrar disso, sempre nos relembrar disso, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, Dona Sara, que até hoje a minha mãe me ajuda, gente. Eu sou um homem de 47 anos e até hoje ela me ajuda, né? E todo mês eu agradeço a ela, mãe, muito obrigado pela tua ajuda, muito. Eu falo, mãe, eu te amo. Eu tenho uma mãe maravilhosa. Olha o que ela fez por mim. Eu não posso deixar de reconhecer o que ela fez, porque se eu deixar de reconhecer o que ela fez, eu vou deixar de reconhecer o que o Senhor fez por mim. Isso é um problema, né? Então a gente tem que estar sempre relembrando. Vamos falar sobre isso então hoje. Reconhecer o sacrifício de Cristo, ainda mais hoje, né? Que nós vamos celebrar esse sacrifício, né? E comer do pão e beber do cálice em memória dele. Amém? Aleluia! Então, irmãos, reconhecer o sacrifício de Cristo gera em nós uma consciência libertadora, reconciliadora e transformadora. Assim, não é? Essa consciência, ela então começa, através dessa consciência que o reconhecimento do sacrifício de Cristo gera em nós, o Senhor então, através do Espírito Santo, começa a nos conduzir a um caminho de libertação, né? Salvação, que na verdade, o que é a salvação? A salvação, nós podemos muito bem chamar também da libertação da segunda morte, não é verdade? Não é? Salvação que nós vamos viver a eternidade, ou seja, eu fui liberto, eu fui livre, eu fui absolvido, né, de uma pena de morte, não é? Então, chamar a salvação de libertação não é errado, não é heresia, porque é a primeira libertação que o Senhor dá para a gente, não é verdade? E é a última também que Ele vai consumar, amém? Então, através dessa consciência que nós, né, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e começamos a pensar, né, a ponderar, a meditar na consequência disso na nossa vida, no privilégio que nós temos por Ele ter feito esse sacrifício por nós, isso começa a mudar a nossa consciência, e através da qual o Senhor então nos leva, nos guia, né, a um caminho de libertação, de reconciliação, né, com Deus, né, e também com as pessoas, e também nos conduz num caminho de transformação, a transformação em que ela fala da regeneração e também, né, de uma reeducação segundo os princípios e a vontade de Deus, amém? Lá em João 16, do 7 ao 8, diz assim, ó, eu vou ler na NVI, aleluia, glória a Deus, irmãos. Curitiba é uma cidade abençoada, né? Aqui a gente fica resfriado quando está frio, mas quando aquece também, a gente também fica resfriado. É só aqui que eu vi isso. Aleluia. Mas vamos lá. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ou seja, Jesus morreu, foi sacrificado, ressuscitou, ficou ali, não é?
40 dias preparando os discípulos, e depois foi, né, ele seria assunto aos céus, mas nesse momento aqui ele está preparando agora os discípulos para a partida deles, dizendo: gente, vai ser bom que eu vá, né? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, irmãos, reconhecer o sacrifício de Cristo abre os nossos olhos. Quem lembra lá do momento lá que o Senhor mandou Ananias orar pelo apóstolo Paulo? Quem lembra? O que aconteceu com ele naquela oração? Escamas caíram dos olhos. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que Paulo foi acometido de uma cegueira física, para que através de um sinal físico ele pudesse reconhecer uma realidade espiritual da vida dele. Paulo, um homem religioso, um homem que se considerava dedicado a Deus, não é? Ele mesmo diz aos Gálatas, se eu não me engano, que entre os patrícios dele, contemporâneo, ele não havia fariseu mais zeloso do que ele. O cara era, meu irmão, entendeu? O cara era até meio xiita, não é? Que judeu zeloso é muito parecido com o muçulmano xiita também. Um cara não rasga nada para matar alguém, entendeu? E naquele encontro que ele teve com o Senhor, quando ele viu aquela luz, né, imediatamente ele ficou cego. E esse tempo que ele ficou naquela cegueira ali, não, tenho certeza que o Senhor ali, através daquela condição de cegueira física, mostrou para Paulo a cegueira espiritual dele. E Ananias foi até lá e orou, e quando ele viu como escamas caindo dos olhos, aí eu entendo que não foi escamas físicas, porque Paulo não tinha escamas nos olhos, mas quando Ananias orou, ele pôde perceber escamas espirituais caindo dos olhos dele, e os olhos dele se abriram. Por quê? Porque ele reconheceu que aquele que ele perseguia, que aquele que ele rejeitava, era exatamente aquele que havia morrido por ele, ressuscitado por ele, subiu aos céus para enviar o Espírito para a vida dele, para que os olhos dele pudessem se abrir, e ele pudesse ter a consciência que ele não tinha sobre o que era de fato o pecado, sobre o que era de fato a justiça de Deus. Não é verdade? A justiça não se cumpria a partir da prática da lei, muito menos da lei cerimonial, que foi que Jesus cumpriu, não anulou. Ele fez o quê? Cumpriu de uma vez por todas, né? E do juízo há um julgamento, e ele achava que estava preparado para isso, e não estava. Então, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, né, e entendemos a importância e o valor dele por nós, quando eu falo reconhecer, gente, não é só ter informação que o sacrifício aconteceu, é entender o valor, não é verdade? Né? A importância, um reconhecimento que muda a nossa postura. Então, quando isso acontece, os nossos olhos, eles se abrem para que possamos reconhecer essas três coisas terríveis para as quais nós estamos cegos. Estamos cegos para o pecado, estamos cegos para a justiça de Deus, e estamos cegos para o juízo. E não é só quem não conhece Jesus. Meu irmão, tem muito crente que está cego para o pecado, está cego para a justiça. Sempre acha que Deus está sendo injusto, que Deus podia fazer diferente, que o líder está sendo injusto, que o pastor está sendo injusto, que a igreja é injusta, não é? Ela está envoltas em trapos de imundícia. Meu irmão, e sinceramente, tem crente que não tem consciência de que há um julgamento aí esperando a gente. Meu irmão, e Deus não brinca com essas coisas. Você está me entendendo?
Eu me lembro uma vez, eu já era crente, não é? E cometi um pecado do qual comecei a sentir muita vergonha. E eu me lembro quando eu cometi aquele pecado, senti tanta vergonha que eu falei assim: eu não vou contar para ninguém. Nunca mais vou fazer, mas não vou contar para ninguém. Meu irmão, eu passei 3 dias de tormento trabalhando, e não estava sendo atormentado pelo diabo, não, era o Espírito Santo. Confessa para o teu pastor. E eu falei: não vou confessar. Confessa, não vou confessar. Confessa, não vou confessar. Confessa, não vou confessar. E meu irmão, e aquela luta, eu já não estava no terceiro dia, no terceiro dia de meio-dia, eu não estava conseguindo nem me concentrar, trabalhar direito, meu irmão. Eu falei: meu Deus do céu, que tormento é esse? Eu me lembro que eu saí da minha sala, fui no banheiro, sentei no vaso de roupa e tudo, e liguei para o meu pastor. O pastor atendeu: ô Brão, tudo bom? Eu falei: fala, discípulo. Eu chamava assim: fala, discípulo. Eu falei: Brão, cara, eu tenho que te confessar o pecado, eu não tenho coragem de confessar, eu vou hoje na tua casa aí, e tu me obriga de confessar. Ele: tá bom. Desligou o telefone, desliguei, voltei a trabalhar e deu um alívio, não é? Fui na casa dele, confessei o pecado, chorei no ombro dele, que babei todo o ombro dele, teve que trocar até de blusa depois que me atendeu. Você tá, homem não sabe chorar direito. As irmãs choram bonitinho. O homem, eu pelo menos, é difícil chorar, mas quando choro eu sou escandaloso, entendeu? E aí eu estava esperando que ele ia brigar comigo, eu estava esperando que ele ia dizer: tu não tem vergonha na tua cara, olha só o que eu já fiz para ti, olha só o que tu já sabe, olha o que eu te ensinei, olha o que Jesus fez por ti, entendeu? E aí ele ficou quieto me olhando. Eu perguntei assim: Abraão, tu não tem nada para me dizer? Eu falei assim: César, cara, tu é muito corajoso, tu não tem juízo não, tu não sabe o que isso pode gerar na tua vida. Depois tu reconhecer Jesus, depois de ele ter, tu reconhecido o sacrifício dele que pagou o teu pecado, tu voltar a essas práticas aí, tu não sabe o mal que isso pode gerar na tua vida. Meu irmão, ele me falou aquilo com misericórdia. Eu vi misericórdia e eu ouvi assim, sabe, aquele medo que a pessoa que ama a gente tem de que uma coisa acontece? Que nem a gente sim fala para os filhos: não atravessa a rua, olha para os dois lados, me dá a mão aqui, entendeu? Rapaz, eu senti aquilo me deu um negócio dentro de mim. Eu falei: nossa Deus, cara, um dia que eu não sei o que eu estou fazendo, eu não estou tendo discernimento das coisas. Você está entendendo? Então nossos olhos se abrem para o pecado, para a justiça, e são coisas terríveis, irmão, sabe? Se nós não tivermos entendimento disso, nós andamos cegos. A Bíblia diz que nós andamos cegos e nus. Achamos que sabemos alguma coisa, mas andamos cegos e nus. Amém? 2 Coríntios 4, 3, 7, 4, do 3 ao 4, na NVI, diz assim, ó: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essas escamas que caíram dos olhos do apóstolo Paulo, era o Deus deste século, o Deus desta era, que esse tempo que nós vivemos aqui, que tinha cegado o apóstolo Paulo com escamas de religiosidade, não é? Então nós temos que avaliar, meu irmão, entenda uma coisa, irmão, se Paulo, um religioso fervoroso, ele era um religioso fervoroso, sim ou não? Não é? Até então ele estava na única religião no mundo que tinha sido estabelecida por Deus, que era o judaísmo. Ele estava errado? Não. O cristianismo era algo novo, não é? Era algo novo ali naquele momento ali. Jesus recém tinha morrido, recém tinha acontecido o Pentecostes, a igreja, entendeu? Estava ali, aí começou a perseguição. Quando começou a perseguição, Paulo entrou em cena, Então, se ele, um homem zeloso, tinha escamas espirituais na vida dele, no caso dele era a religiosidade, imagina, irmãos, quantas escamas
de naturezas diferentes, nós podemos ter na nossa mente, porque não reconhecemos direito do sacrifício de Cristo. Você acha que dentro da igreja é possível nós encontrarmos a escama da incredulidade? O bispo Alaunã pregou uma mensagem que eu gostei muito. Ele fala assim, muitos creem, mas nem todos têm fé. Porque a fé sem obra, ela é só uma crença morta. Não é? Então, existe a escama da incredulidade, da falta de fé. Existe a escama da individualidade, aquela pessoa que não consegue ver o todo. Falei sobre isso ontem também, insista a mensagem lá. Só olha para si mesmo. É uma pessoa que não é aquela mulher encurvada que só conseguia olhar para os seus pés ou para o seu umbigo. Só assim, daqui para cá, mais do que isso não dava, não levantava. Entendeu? Ela olhava para o pé dela e via onde ela estava, olhava para o umbigo dela e via a condição que ela estava. Lembrava que ela estava encurvada e não olhava para mais nada. Então, são escamas, da incredulidade. E quem faz isso é o Deus desta era, o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, os principados, as potestades, os governos que habitam nas alturas e dominam este mundo tenebroso, não é? O espírito que coloca um véu de cegueira e que tem autoridade sobre os filhos da desobediência. Aquelas pessoas que estão fadadas a desobedecer a Deus, elas não têm prazer na vontade de Deus, elas gostam de fazer aquilo que... tem gente que lê a Bíblia só para ter certeza que não vai fazer a vontade de Deus. Eu vou ler e vou fazer diferente. Eu acho que tem gente que vai se aconselhar comigo também, eu vou lá me aconselhar com o missionário, para saber o certo, para mim não ter risco de acertar. Aí eu vou lá e vai que eu dou azar e acerto. Você está me entendendo? Então eu quero ter certeza do que é para fazer, só para mim não fazer. Não é porque eu sei não, meu irmão, é Bíblia, não é verdade? Está escrito, não é? Ensinar a Bíblia é fácil porque está escrito há muito tempo. E eu também já leio ela há algum tempo. Então não é difícil ensinar a Bíblia. Imagina, eu já leio a Bíblia há 20 anos, como é que eu não vou saber ensinar esse negócio? Então, mas são pessoas que estão fadadas de desobediência. Obra maligna. Quando eu reconheço, então, o sacrifício de Cristo, o Senhor muda a minha consciência, eu começo, então, a ter uma consciência, eu começo a ter discernimento, eu abro os meus olhos para o pecado, e começo a discernir a estratégia do diabo, que usa o pecado contra mim, que usa o meu conceito errado de justiça contra mim, e que está, me conduzindo para onde ele já vai junto também, que é para a condenação, amém? Irmãos, quem vai para o céu, quer levar a gente para o céu, quem vai para o inferno, quer levar a gente para o inferno, não é? Então, as pessoas que vão para o céu, querem levar as pessoas para onde? Para o céu, mas tem pessoas que estão no caminho da perdição, os filhos da desobediência. E essas pessoas, assim como o Deus deles, o diabo, o Beelzebul, também quer levar pessoas para a perdição. Nós temos que levar pessoas para a salvação. Quem aqui é filho da obediência? Levanta a mão. Só quem tem certeza. Aleluia. Eu vou orar para você que não levantou a mão, amém? Vamos lá. Não é? E quais são essas três coisas terríveis, Elas são, então, o pecado, a justiça e o juízo. Eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos falar, então, primeiro do pecado, O que é o pecado, irmãos? A gente tem, a gente fala assim, quem mente peca, quem cobiça peca, quem vive em imoralidade peca, quem ofende peca, quem não é dedicado ao Senhor peca, Ou seja, nós costumamos chamar de pecado o ato da desobediência, Mas o pecado, o que é o pecado, O pecado é uma condição de escravidão e de morte que nos incapacita
de obedecer a Deus. Isso é o pecado original. É uma condição de escravidão e de morte. Amém? Quando Adão e Eva comeram da árvore, do fruto proibido, da árvore proibida, eles caíram nessa condição. Eles caíram em uma condição de escravidão e de morte. E agora eles, desenvolveram uma incapacidade, uma síndrome da alma, que se manifesta numa incapacidade de obedecer a Deus, tornando-se então inimigos de Deus. Isso é o pecado, uma escravidão, uma incapacidade, uma condição de morte espiritual que nos incapacita, que nos impede de obedecer a Deus, não é? Existem, assim, dois estados, assim, que eu consigo discernir rapidamente na Bíblia com relação a essa escravidão. O estado mais avançado é aquela pessoa, assim, que ela está tão dominada por essa condição de escravidão e de morte que incapacita ela de obedecer a Deus, que ela rejeita a Deus. Ela rejeita completamente Deus. Ela rejeita completamente a palavra de Deus. Ela rejeita tanto Deus, mas tanto Deus, mas tanto Deus, que ela decide crer que Deus não existe. Já viu aquela pessoa que, foi tão, rejeita tanto uma pessoa, que ela fala assim, essa pessoa morreu para mim. Essa pessoa deixou de existir para mim. Você já viu alguém fazer isso com os outros? Você conhece esse tipo de história? Não é? Essa pessoa morreu para mim. Morreu. Né? Então, cara, isso é um nível muito avançado, não é? Dessa escravidão, desse aprisionamento, não é? Do pecado na vida da gente. Essas pessoas, elas reprovam tudo que vem de Deus, rejeitam tudo que vem de Deus, rejeitam a palavra de Deus. E não é uma coisa assim, racional, é irracional. Entendeu? Porque você vai conversar com uma pessoa, você vai falar de Jesus para ela, a pessoa pode muito bem dizer para você assim, olha, não me leva a mal, eu respeito a tua crença. Cara, mas eu não creio. Não. Essas pessoas geralmente elas se enraivecem, você olha assim, você vê como incomodada. Você vê que aquilo mexeu com as emoções dela. E parece que ela se sente ofendida, ferida, invadida, porque você falou de Deus para ela. Cara, se ela não acredita em Deus, por que isso fere ela? Ela se convenceu que ela não acredita em Deus. Mas o que acontece com ela é essa condição de escravidão e de morte, que incapacita ela de obedecer a Deus. E quando a gente, para não sentir mais rejeitado, quando a gente não tem capacidade de algo, a gente fala assim, sabe uma coisa, não quero que isso faça parte da minha vida. Eu me lembro quando eu era um pré-adolescente, uma criança, depois na pré-adolescência, na minha pré-adolescência, eu cheguei à conclusão que eu não servia para jogar futebol. Quando era criança eu gostava, não importava se jogava certo ou errado, ninguém estava aí. Aí meus 11, 12, 13 anos, aí já tinha que jogar bem, na verdade, eu tenho uma deficiência até hoje, eu não consigo correr e chutar ao mesmo tempo, ou corro ou eu chuto, então eu corri, nós tínhamos que parar a bola, alguém vinha tirar a bola de mim, eu ficava aborrecido, os outros do time também ficavam aborrecidos, sabe uma coisa? Não vou jogar mais, esse negócio de futebol. Eu comecei a dizer esse negócio de futebol para quem não tem nada que fazer, e não sei o quê, mas depois eu fui curado. Falei, não, eu só não sei jogar, na verdade. Não sei, não me dou bem com esses esportes que tem que, qualquer coisa que roda, os patins que tem com as rodinhas, skate, nada dessas coisas eu me dei bem na vida, entendeu? Falei, eu vou estudar mesmo, vou ler, porque para ler não precisa acontecer nada diferente não é? Então, o pecado é essa condição, amém? Aí depois vem um estágio intermediário, que é quando nós começamos a reconhecer o sacrifício de Cristo,
quando a nossa mentalidade começa a mudar, quando nós já conseguimos olhar para o pecado e ver isso como algo mal, a gente nem entende porquê, mas, cara, é mal, né? Porque, gente, olha só, gente, as pessoas olham para o pecado hoje, cara, e elas não conseguem ver mais o pecado como algo ruim, não é? Irmãos, olha só, irmãos, né? Nós estamos num estágio da humanidade que nós não estamos simplesmente tolerando as pessoas que pecam, né? E temos que tolerar o pecado. Gente, as pessoas querem legalizar o pecado, e elas querem normatizar o pecado, e ai daquele que se levanta contra o pecado, vai ser taxado de uma pessoa preconceituosa, retrógrada, misógina, eu vou te chamar até de terraplanista, você está me entendendo? Não é? Quadrado, preconceituoso, vão dizer que você não tem amor pelas pessoas. E o problema é quando você começa a acreditar nessas coisas. Você está me entendendo? Né? Porque o pecado, hoje as pessoas não se escondem mais para pecar. Hoje, irmãos, as pessoas, elas sustentam o pecado na sua vida com orgulho. Orgulho. Eu fico triste. Por exemplo, eu considero, né, isso não é uma questão de preconceito, viu? Eu não tenho preconceito com a pessoa, mas eu considero, com a pessoa que está dominada por esse pecado, mas eu considero, em função de conceitos bíblicos, cara, o homossexualismo é um dos piores pecados que tem. Entendeu? O pior pecado que ainda está dentro da natureza do ser humano, o pior pecado que está dentro da natureza do ser humano é o adultério. Mas depois disso, vem os que estão fora da nossa natureza. Homossexualismo, bestialidade, pedofilia. Meu irmão, são pecados assim terríveis. São pecados que destroem, que destroem o ser humano, né? E o pecado sexual, a Bíblia diz que é o pior, porque ele fere diretamente o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você está me entendendo? Só que fere a terra de um jeito assim tão terrível, meu irmão, que a gente tem que orar muito, buscar muito o Senhor, pedir muito perdão, para que o Senhor ouça e venha e sare a nossa terra. Mas tem gente que não consegue ver tanta maldade nisso. Você está me entendendo? Mas o segundo estágio, então, é quando a pessoa já consegue crer, já consegue saber, já reconhece, já não quer mais o pecado, mas ela entra naquela condição lá, que o apóstolo Paulo, em Romanos 7, eu vou ler só o finzinho lá do 24 ao 25, eu vou ler na NVT, Romanos 7, do 24 ao 25, diz assim: como sou miserável. Meu, se você está nessa aí, parabéns. Glória a Deus pela sua vida, que você já consegue sentir um miserável. Você está no caminho de libertação. Você está no caminho de salvação. Porque você já se sente um miserável. Porque você já se envergonha de coisas que muitos sustentam com orgulho, meu irmão. Com orgulho. Tem gente que mente e fala assim: rapaz, eu sou tão bom que eu dou pingo em nó, né? Nó em pingo é diferente, né? Não é verdade? Dou nó num pingo. Rapaz, olha, ele sustenta isso aí, se alegra. Rapaz, eu sou bom mesmo. Dou nó num pingo. Pensa, eu não consigo dar nó em bexiga. O cara dá nó num pingo, meu Deus do céu. Ele fala assim: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? O que é o pecado? Essa condição de escravidão e de morte que me incapacita de obedecer a Deus.
Mas aqui pelo menos o cara já teve a consciência, ainda falta a ação, não é? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, só tem uma forma de você se humilhar e você se entregar para Jesus, é você reconhecer o seu pecado, reconhecer a destruição, o poder destrutivo do pecado. Não, o pecado é que nem bomba atômica, e essa história aqui que não tem pecadinho, pecadão, tem sim, tá bom? Né? Se tem o maior mandamento, tem o menor mandamento, e pecado é desobediência ao mandamento, sim ou não? Então tem sim pecadinho, tem pecadão, e eu gosto de medir pecado por megatons, que nem se mede bomba atômica. Como é que se mede o estrago da bomba atômica? Por megaton. Eu fico pensando, rapaz, quantos megatons tem esse pecado aí? Rapaz, esse pecado esse pecado está maior que aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki lá, já estraga uma cidade inteira, meu irmão. Né? Eu meço o pecado por megaton. Tipo assim, o tanto que um pecado desse pode desvastar. Porque, não, tem pecado que aniquila completamente, não é verdade? Não é? Isso é uma loucura. Então, sabe, quando a gente chega nesse estado, gente, de miséria, porque esse aqui é um estado de miséria, e glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Nós chegamos num estado de miséria, onde a gente, meu irmão, sabe, a gente para de pedir ajuda para isso, ajuda para aquilo, ajuda para aquele outro, e nós entramos num desespero e clamamos, ou a gente se mata, ou desvia de vez, nunca mais olha para Jesus, ou a gente clama, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode me livrar desse corpo que me leva para a morte. E nós nos humilhamos, e nós nos arrependemos. Ele diz que Ele não rejeita um coração humilde e arrependido. Na outra tradução é quebrantado e contrito. Quer dizer a mesma coisa, humilde e arrependido. Aí Ele vem, meu irmão, e Ele ministra graça salvadora sobre nós. E o principal aspecto da graça é que a graça, ela condena na natureza humana o pecado. Que pecado? Essa condição de escravidão e morte, aquilo que te condenava. O Senhor libera da graça dele sobre a sua vida, e Ele condena o que te condenava. Ele envergonha o que te envergonhava. Ele mata aquilo que estava te matando. O apóstolo Paulo em Romanos fala que ele condenou o pecado na raça humana. Olha só que maravilha. Você consegue se sentir salvo? Então você tem que se sentir capaz de andar acima do pecado. Pés firmes como o da costa, que te capacitam a andar em lugares altos. Nessa hora você tinha que ter dado pelo menos um glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, na mente. Quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Sou escravo do pecado. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Não é? Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Reconhecer o pecado é conseguir ver o quanto o pecado é terrível. Assim, buscaremos essa ajuda no Senhor para vivermos em santidade. Aí você, como um dia, por causa da salvação, você resolveu ser batizado na água, e para se mover espiritualmente, para ter os dons, você também pediu o batismo no Espírito Santo. Aí você vai começar a clamar pelo batismo da purificação, pelo batismo do fogo. João diz, eu batizo, o batismo do arrependimento, mas virá depois de mim alguém que vai batizar vocês com o Espírito e com dois batismos diferentes. É o batismo da purificação. Você está me entendendo? E o batismo com fogo, meu irmão, você vai sentir o negócio queimando dentro de você. Aleluia? Segundo, a justiça, não é? Irmãos, a justiça de Deus em nada se parece com a justiça humana. A justiça humana para Deus é como um trapo imundo. Está lá em Isaías 64:6, eu vou ler na NVI, diz assim:
somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, irmãos, olha só, não é? Eu vejo muitas pessoas hoje, primeiro, achando que não precisam de Deus, porque elas olham para a vida deles segundo o padrão deste mundo, e elas se consideram pessoas justas, não é? É a justiça que vem do mérito. Por quê? Eu não minto, eu não roubo, eu não engano ninguém, eu não tenho uma vida imoral, e isso, e não faço nada de errado. E quem precisa de Jesus é o fulano, porque o fulano tem uma vida desgraçada, não é? Lá em casa, lá, tem meu irmão mais velho, né? O nome dele é Edson Ricardo, e eu sou o segundo. O meu irmão mais velho, ele nasceu com uma auréola na cabeça dele. Nunca vi desobedecer minha mãe, nem meu pai. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, ele arrumou uma namorada, casou com ela, está com ela até hoje. A única mulher da vida, ele nunca teve outra. Um cara que sempre trabalhou, sempre estudou. Quando eu falava de Jesus lá em casa, quem precisava de Jesus era eu ou ele? Quem precisava mais? Nós temos um cara que precisa de Jesus, de igreja, de alguém que ajude ele. É quem? É o César. É um cara perturbado, bebe, usa droga, gosta de fazer festa, brigão, violento. Você está me entendendo? Esse era eu. Metido a mais, só metido mesmo. Você está entendendo? Não é? Cara, mas o que o meu irmão fazia? Levava ele para um lugar menos quente do lago de fogo e enxofre? E o que eu fazia? Levava para um lugar mais quente? Não. Nós dois estávamos condenados. Não existe menos condenado ou mais condenado. Existe só condenado, não é? E no nosso caso a gente está que nem o descondenado, porque a gente não foi absolvido não, a gente foi descondenado. A gente não é inocente, alguém anulou as provas, alguém, no nosso caso, cobriu elas com sangue, e quando o juiz vai ler lá, opa, não dá para ler mais, aí vem o advogado, eu paguei, lembra? Está pago. Olha que maravilha. Você está me entendendo? Mas isso só vai na igreja, tá bom, gente? No mundo essas coisas não valem, não. Então, primeiro dessa consciência. Segundo, não é? Nós medimos Deus e medimos a igreja de um jeito que muitas vezes nós achamos que aquilo é injusto aos nossos olhos e julgamos errado. Eu confesso para os irmãos que por muito tempo eu li aquele texto, aquele que tem pouco, até o pouco que tem vai ser tirado. Mas, meu irmão, na justiça humana, quem tem pouco tem que tirar mais dele? Ah, tem que dar, né? Pô, vamos ser bonzinhos, não é verdade? Vamos ser justos, não é? E aquele que tem mais, e vai ser dado para aquele que tem mais, para que tenha mais ainda. Não é? Hoje à tarde, conversava com minha esposa, nós conversávamos sobre uma situação. Ela falou assim, pô, que pena, né, meu amor? Aí eu falei para ela assim, mas está escrito, aquele que tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Mas Deus faz isso porque Ele quer o mal daquela pessoa? Não, Deus está chamando a sua atenção, olha aí, tem coisa errada aí. Tira esse trapo de imundícia. Abra a sua mente para a minha justiça. Reconhecer o sacrifício de Cristo abre os nossos olhos para que nós possamos ter um entendimento da injustiça. Irmãos, e nós somos uma noiva, nós temos que trocar de roupa, não é verdade? Não podemos viver vestidos no nosso caráter, isso aqui é caráter, amém?
nos nossos valores, na forma de julgar. Ontem até eu falei lá, né, na mensagem de ontem, escute lá, quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Mas qual é o contexto dessa palavra? Ele está dizendo assim, em outras palavras, gente, vocês não podem mais julgar as pessoas com o jeito humano de vocês. E se algum de vocês julgava Cristo antes de converter segundo o conceito humano, não faça mais isso. Ei, as coisas velhas, que coisa velha está falando? O pecado foi embora do nada? A maldição foi embora do nada? Os demônios foram embora sem ninguém expulsar? Não, essa mentalidade sobre a justiça tem que mudar. Eu não posso mais julgar as coisas, eu não posso mais julgar as pessoas segundo esse padrão humano. Ei, isso é velho. Isso é o quê? É roupa velha. Isso é roupa suja. Isso é roupa. Você até pode chegar até o pai assim, mas tem que trocar rapidinho, senão não fica. É a parábola da grande festa lá, né? Até entrou, mas não ficou muito tempo lá dentro. Eu não estou dizendo na congregação, que isso aqui é físico. Eu estou dizendo na igreja, no corpo de Cristo, a condição espiritual, não fica. Tem que mudar rápido. Essa roupa tem que ser tirada, não é? Essa religiosidade, esse julgamento que condena as pessoas, esse julgamento que desqualifica as pessoas, esse julgamento, essa pessoa não pode. Cara, isso é humano. Isso é mundano. Isso é maligno. Tem que ser tirado, senão não dá certo. Ser justo para Deus é viver com base na fé que temos em Jesus Cristo, pois qualquer ação que não vem da fé é pecado, é injusto, é viver pela fé. Você está me entendendo? Não é mais viver simplesmente certo, é viver pela... Irmãos, e ter uma vida certa, e ter uma vida pela fé, em muitos aspectos, rapaz, é muito distante uma coisa da outra. Muito distante uma coisa da outra. Você quer ser certinho? Ou você quer ver pela fé? Uma pessoa certinha não consegue ver pela fé, ela vive pela razão e pelo julgamento dela. Daquilo que ela consegue conhecer como bem, como mal. Isso é fruto de termos consumido lá na raiz da nossa, da nossa existência, a fruta, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Viver pela fé é diferente. Amém? Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados o quê? Justo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma pessoa que tem uma atitude errada, mas fez porque acreditou, porque achou que aquilo era certo pela fé. E uma pessoa que fez uma coisa certinha só porque ele quer ser certinho. Quem que está mais justo diante de Deus aí? Aquele que errou tentando fazer o que a fé diz que ele tem que fazer. Não aquele que, não, sou todo certinho, todo metódico. A Bíblia diz que nesse aspecto a gente não pode ser justo demais, faz a justiça humana. Nem sábio demais. Também não é para ser tolo demais, não é verdade? Não é? Nem justo demais, né? Mas fala dessa justiça humana aí, meus irmãos, não é? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Hebreus 10:35, na NVI, diz assim, ó: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Agora está mais breve ainda. Mas o meu justo, ou seja, aquela pessoa que foi justificada porque creu em mim, a partir do meu sacrifício,
creu em mim, o justo, viverá por quê? Pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Irmãos, quando você quer acertar, olha aqui para mim, quando você quer acertar as coisas, sabe quando você assim é cometido assim pela aquela assim, aquele pensamento, cara, eu tenho que acertar a minha vida. Alguém já foi assim cometido com esse tipo de pensamento? E você começa a avaliar a sua vida. Aí você chega à conclusão, cara, para acertar a minha vida, tem coisas que eu preciso retroceder. Tempo. Avalie comigo. E geralmente essas coisas que nós somos conduzidos pela razão, pela nossa justiça mental, a retroceder, estão ligados em qual área? Pensa aí. No nosso caso, nós somos crentes. Geralmente, aonde que a gente decide retroceder com aquele... E é sincero esse desejo. De fato, nós queremos melhorar. Nós queremos organizar a nossa vida. Aí, sabe uma coisa, algumas coisas eu vou ter que retroceder. Algumas coisas eu vou ter que abrir mão. Essas algumas coisas geralmente estão ligadas a qual área da nossa vida? Profissional, familiar ou espiritual? Gente, que escama é essa? O meu justo, ele vive pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Por quê? Porque o retrocesso não é uma ação que vem pela fé. Não é, gente, não é. Não é. A gente tem que voltar atrás daquilo que é pecado, não é verdade? Cara, discernir que isso é pecado. Discernir que isso está errado, opa, não é nem voltar atrás, é mudar de caminho, é andar na direção oposta. Você está entendendo? Não retroceder nas coisas espirituais, gente. Primeiro porque está escrito, amém? Em todo esse tempo que eu cuido de gente, eu nunca vi alguém tomar a decisão dessa. E claro, a gente não pode impor, amém? Se você chegar para mim assim, ó, eu falar assim, missionário, eu estava organizando minha vida aqui, e senti de Deus, ai meu Deus do céu, a fé não tem nada a ver com o que a gente sente, não é verdade? Senti de Deus que eu tenho que me reorganizar, tenho que dar um tempo ali. Eu falar assim, irmão, ó, isso é perigoso. Você tem que acender uma luz vermelha em você. E não posso dizer que não foi Deus que falou para ele, porque a convicção tem que ser nossa, não é verdade? Não é? Você não vai ouvir Deus com os meus ouvidos, muito pelo contrário, eu tenho que ensinar a ouvir Deus com os seus próprios ouvidos, e às vezes a gente tem que fazer coisa errada para poder discernir a voz de Deus, não é verdade? Né? Para aprender a andar de bicicleta, a gente tem que cair um montão para depois sair pedalando. Gente, até hoje eu nunca vi isso dar certo. Pode ser que um dia eu veja, não sei. Mas primeiro porque está escrito. Mas segundo porque, né, é só um testemunho, né, é só uma constatação, porque o que vale é o que está escrito, com constatação ou sem constatação, não é verdade? Não é? Mas existe essa constatação. Faça uma pesquisa. Até porque a Bíblia diz que quem retrocede, geralmente retrocede para a destruição. No 39 fala assim, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos. Coloque esse texto aqui na NTLH. Hebreus 10, 39. Coloque na NTLH, por favor, aí. Diz assim, ó. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Gente, todo mundo que volta atrás perde alguma coisa. Veja aí o que você já perdeu. O ânimo. A manifestação de um dom. Ah, pastor, mas Deus não tira dom. Não tira, mas ele fica inócuo dentro de você, não manifesta mais. Fica aí paradinho. Porque não é você que usa o dom dele, é ele que usa.
Ele falou, eu não tiro, mas também não vou deixar ninguém usar. Fica aí, parado. A gente começa a perder coisas importantes da vida da gente. A gente perde uma coisa ali, perde uma coisa aqui, perde outra coisa lá. Se não botar o pé no freio rápido e se arrepender, voltar de novo, as pessoas até acabam elas mesmas se perdendo. Por causa dessa ideia de justiça aí, humana, não é? Você está me entendendo? Tem gente que esquece, né? Que para ser seguidor de Jesus tem que estar disposto a aborrecer um monte de gente. Não vou nem dar lista aqui, você deve conhecer. Um monte de gente. Inclusive a si mesmo. Não, pastor, eu tenho que organizar minha vida, tem que... Oh, meu irmão. Seu conselho de justiça está errado. Isso é um trapo de imundícia. Tira essa coisa. Joga esse negócio fora. O Senhor tem uma roupa nova para você. Novinha. Ele mesmo teceu. E já botou no guarda-roupa da sua salvação. Abra ele. Troque de roupa. Tome um banho. Bota a roupa nova. Amém? Aleluia. Vivemos pela fé. A única forma de ser aceitos por Deus. Isso não é injusto. Precisamos abrir os nossos olhos. A gente não tem que querer ser bom ou melhor. A gente tem que querer ser aceito por Deus, justificado pela fé, até que sejamos revestidos de incorruptibilidade. Amém? Aleluia. E o juízo, não é? Então, quando eu reconheço o sacrifício de Cristo, meus olhos se abrem para o pecado, meus olhos se abrem para a justiça que vem de Deus, e meus olhos se abrem para o juízo. Reconhecer que haverá um juízo, um julgamento, onde prestaremos contas até das palavras que dizemos em segredo. Irmãos, eu aconselho vocês a escrever esse versículo aqui em vários lugares da sua casa. Você sabe uma coisa que me ajudou muito na minha vida de início de fé? Eu não tinha esse costume, mas a minha mãe, a dona Sara, na verdade o nome dela é Sarai. Antes de Deus mudar o nome de Sara para Sara, era Sarai. Meu avô não entendeu e botou o nome de Sarai nela, não é? Não entendeu o mistério, meu irmão. E ela espalhava versículo bíblico por toda a casa, e espalhava, e não tinha como a gente ver. Já até contei o testemunho que uma vez cheguei em casa, entrei no banheiro com um pecado pronto dentro da minha mente, fechei a porta, olhei para o espelho, um versículozão, e falei, não dá para pegar com esse versículo aqui. Tomei um banho santo e continuei a vida. Você está entendendo? Pensa, meu irmão, como isso me ajudou. E tem versículos chaves que você tem que escrever em algum lugar para não esquecer mais. Porque, irmãos, nós falamos coisas demais. A gente tem que ser tardio para se irar, tardio para ficar falando, mas pronto para ouvir e obedecer. Irmãos, fala pouco. A Bíblia diz que até o tolo, quando fala pouco, passa a imagem de ser sábio. E eu acredito que até o sábio, quando fala, não está escrito, mas eu estou acreditando por conta própria, amém? Né? Que o sábio, quando fala muito, parece ser tolo. Parece, mas não é. O bom é ser um sábio que parece sábio. Não é verdade? Esse é o melhor, não é? Tem um julgamento onde prestaremos conta até das palavras que falamos em segredos. É imprescindível. Isso é imprescindível. Esse discernimento, irmãos, é imprescindível para ver uma vida prudente. Irmãos, tem pessoas que vivem como, sei lá, elas não pensam que um dia vão prestar conta dessas coisas. E todos nós vamos prestar contas. Todos nós. Quem vive pela fé, Jesus vai dizer, ei, pai, calma aí, que nem disse a missionária hoje aqui, esse eu conheço, essa eu conheço, realmente, vale nada não, fez tudo isso,
disse mesmo, mas ele creu em mim. Creu em mim. E ele buscou toda a sua vida guardar a fé. Eu morri no lugar dele, ele não precisa morrer mais. Olha que maravilha, gente. Cara, que julgamento glorioso. Nós sairemos de lá envergonhados, mas Jesus sairá de lá glorificado. Será um momento de glória para ele muito grande. Que fique comprovado que nós somos errados e que ele é certo, que nós somos injustos e que ele é justo, que nós não temos razão nenhuma. Esse dia vai ser comprovado, e que toda a razão é dele, porque dele e de mais ninguém é a glória, a honra, o poder e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Eclesiastes 12, do 13 ao 14, na NVT. Eclesiastes 12, do 13 ao 14, na NVT. Olha que interessante, irmãos, esse discernimento aqui. Aqui termina o meu relato. Olha que poderoso isso. Eu gosto de conclusões que resumem uma ideia. E boas conclusões resumem perfeitamente uma ideia. E aqui está o resumo de uma grande ideia. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem, seja o mal. Quando você entende isso, você vai entender que esse negócio de você falar dos outros, e você acha que não tem problema nenhum, porque a pessoa não vai ficar sabendo, primeiro que isso é mentira, sempre fica sabendo. O diabo, ele é traficante de informação errada. Toda informação que não segue o caminho certo, ele pega e vai, toda informação ilegal, toda informação, e ele trafica, meu irmão. Ele trafica. Ele é traficante. O pior de todos os traficantes, que trafica o pecado e nos vende como algo que vai nos dar prazer. É o pior crack que tem. Eu acredito que quem deu a forma do crack para o homem foi o pecado, foi o diabo. Aí você tenta resolver uma situação com alguém pelo caminho não bíblico. A Bíblia diz: se você está chateado com alguém, vai lá e fala em particular para essa. Se ela não ouvir, chama mais um e leva lá para testemunho. Se não ouvir, chama o terceiro e leva lá ainda em segredo. Se não ouvir, leva para a igreja, ou seja, para os líderes que têm uma capacidade moral de julgar. Se não ouvir, trata como publicano. Mas a pessoa está chateada com alguém, ela fala para um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Desculpa a expressão aqui, mas quando dá a merda, aí que o pastor fica sabendo. Você está entendendo? Mas quando se eu tenho um problema com a Leia e eu vou conversar com um bonde, senão você irmão que é o irmão do bonde. Ô bonde, eu estou chateado com a Leia. O que é isso aqui? Isso aqui é uma informação ilegal. Coloquei na mão do principal traficante de informação. Ele vai levar aonde eu não quero que chegue. E ele vai dar um jeito. E Deus até deixa isso acontecer, para ver se a gente cria vergonha nessa cara justificada que Ele deu para cada um de nós. Amém? Não é cara lavada, é cara justificada que Ele tem dado para cada um de nós. Amém? Então, irmãos, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Para você não dizer, está só no Antigo Testamento, vamos para o Novo agora. Mateus 12, 36, 37, também na NVT diz assim: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falar.
Palavra útil. Glória a Deus. Mas tem tanta coisa que não deveria ter sido falado. Não é verdade? Tem um ditado que diz que a gente é senhor do que cala, mas somos escravos do que fala. O ser humano é senhor do que cala, escravo do que fala. O que você fala, se for inútil, se for injusto, vai te levar para um caminho de destruição, você querendo ou não, porque você está escravo disso. A Bíblia diz que a gente se farta das palavras da nossa boca. A gente fala, isso volta para nós, a gente usufrui disso, come disso, entendeu? Até não aguentar mais, ficar cheio, né? Os mexericos são bons bocados, Provérbios diz, não é verdade? Tem um bom sabor, mas depois, meu irmão, gera uma desgraça. Não somos e nunca seremos perfeitos nessa terra, mas em Jesus nós encontramos a salvação da destruição eterna. Ele é o caminho que nos livra da condenação e nos conduz em segurança para Deus e para a eternidade. 1 João 2, 1 ao 12, na NVT diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Eu vou acrescentar aqui, e justificador. Amém? Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas do pecado de todo mundo. Irmãos, eu vejo duas coisas nesse texto. Primeiro, uma glória. Gente, isso é glorioso. Saber que eu posso pecar. Ou seja, saber que se eu pequei, não é que eu posso pecar, desculpa a correção. Saber que eu pequei e tem alguém que é o sacrifício no meu lugar. Amém? Mas agora, irmãos, isso aqui deve ser usado para o passado. Pecado que eu cometi sem ter consciência que era pecado, e descobrir que é pecado, descobrir que eu estou condenado, glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, agora usar isso para o futuro, se eu pecar, eu sei, isso aí, se você não cuidar, você vai tripudiar no sacrifício de Cristo. Você sabe o que é tripudiar? Você sabe o que é tripudiar? Procura uns vídeos aí na internet aí, do que os terroristas do Hamas fizeram naquela invasão de 7 de outubro lá em Israel. Eles mataram, pisaram em cima. Tem uma mulher que eles mataram, ela estava grávida, eles abriram a barriga dela e tiraram o bebê para fora. O soldado que atendeu falou assim: eu não sei se eles primeiro abriram a barriga dela e tiraram o bebê, ela viu e depois mataram ela, ou se depois que mataram, tiraram o bebê para fora e mataram, deram um tiro no bebê, depois que tiraram de dentro da barriga da mãe. Ele estava preso em cordão umbilical. E filmaram. Tiraram foto sentado em cima de cadáver. Isso é tripudiar. Tem gente que faz isso com o sacrifício de Cristo. Acho que pode pecar agora, é só pedir perdão, acabou. Gente, isso é tripudiar. Isso é usar de algo sagrado, de algo santo, de algo puro, Cordeiro de Deus, puro, que tira o pecado do mundo. E a gente ostentar esse sacrifício, que nem o cara lá do Hamas, ostentando a maldade que fez. Olha a mensagem: Pai, tenha orgulho de mim, eu matei com as próprias mãos 12 judeus, com as minhas mãos. Ele mandou usar para o pai dele, terrorista também, que gerou um terroristinha. Tenha orgulho de mim, eu vou morrer, porque eles estão aqui, vão achar a gente, vão matar a gente, mas tenha orgulho de mim, eu matei 12 com minhas próprias mãos. Tem gente que faz, em outras palavras, isso com o sacrifício de Cristo. A graça, mas está sempre no pecado, sempre no pecado. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que chega num nível, meu irmão, que é como se a pessoa estivesse matando Cristo
de novo. Não tem mais o que fazer. Só resta a cauterização da consciência. Os olhos se fecham para o pecado novamente, se fecham para a justiça e se fecham para o juízo. A pessoa não pensa mais nisso. Ela consegue viver em paz, sem Deus, sem a igreja e sem salvação. Ela consegue viver em paz, sem Deus, sem a igreja e sem salvação. Reconhecer o pecado, justiça e o juízo é resultado de reconhecermos então Jesus como nosso Senhor. Quando temos essa consciência, não nos resta nada além de nos entregarmos completamente a Jesus como Senhor das nossas vidas, como vemos lá em João 6, dos 66 ao 69, na NVT, diz assim: nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Você tem outros caminhos que para você ainda representam uma possibilidade? Você consegue ver ainda outros caminhos além desse? Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. É o Santo que Deus enviou. E quando nos rendemos a Jesus dessa forma, reconhecendo que Ele é o único caminho, gente, o verdadeiro caminho, nós também somos compelidos a compartilhar esse caminho com aqueles que nós olhamos e estão se perdendo. Não importa o quão certinho a vida deles pareça, não importa o quão moralmente, humanamente falando, a vida deles está certa, não fazem nada de errado, eles estão em um caminho de perdição. Então nós somos compelidos, aconteceu com eles foram compelidos e se espalharam, até quando eram perseguidos, para onde eles fugiam, eles iam falando do Evangelho. Nessas próximas 4 semanas, dessa ceia agora até a ceia do mês que vem, eu quero desafiar você e animar você a você começar a praticar algo muito importante para que a sua vida possa de fato ser fruto do sacrifício de Cristo. Você honrar o sacrifício dele. Nós vamos participar da ceia hoje, vamos ou não vamos? Daqui a pouquinho, quando a gente bebe do cálice, o que o apóstolo Paulo acrescenta ali, inspirado pelo Espírito Santo? Anunciando a sua morte até que ele venha. Até quando? Até a igreja encher? Até eu ganhar todo mundo que eu conheço? Até que ele já veio? Não veio, glória a Deus. Esse dia eu tive um pesadelo. Jesus tinha vindo e eu mandando zap para os irmãos: irmãos, quando começa tal hora hoje, e todos vocês estavam aqui. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Até que ele venha. O Maneco estava tocando esse dia no culto, o Maneco. O Braio também. Não ri não, Braio. Entendeu? Não me lembro da minha sobrinha, mas o Rude estava na porta. Meu Deus do céu. Mas o pior é isso, o pior é que eu estava. Aí no meu sonho eu falei assim: gente, que loucura é essa? Gente, eu vou pregar o quê? E eu fui tomado de angústia. No sonho eu fui tomado de angústia, gente. E quando eu acordei, geralmente quando eu acordo, eu penso assim, olha no relógio, nossa Deus, já acordei. Geralmente as minhas manhãs são assim. Quando eu acordei, eu falei assim: graças a Deus que eu acordei.
Graças a Deus que eu sou Jesus. Meu irmão, que sonho terrível. Nós precisamos viver essa vida, gente, que é fruto do sacrifício de Jesus. Eu não falo para assustar, eu não tenho esse costume de usar o inferno, a condenação para assustar os irmãos, não. Você sabe disso, não é verdade? Gente, é um alerta. É um alerta. Eu acredito que eu dormi, que eu tive esse sonho, porque naquela noite eu dormi preocupado com pessoas que não entendem isso. Eu falei, Senhor, o que vai ser da gente? E aí eu tive esse sonho. Você está me entendendo? Então quero desafiar você e te animar também, meu irmão, porque esse negócio, o desafio é animador, não é verdade? Não é? De você compartilhar o sacrifício de Cristo com as pessoas que você conhece. Você usar as oportunidades que você tem. Irmãos, a gente encontra gente com problema, né? Sempre. Não é verdade? Ainda mais vocês que trabalham fora, né? O tempo que eu mais ganhava para Jesus foi o tempo que eu trabalhava. Tinha um outro trabalho que não ser pastor e que eu estudava. Todo dia eu tinha contato com gente que não era crente. E todo dia tinha gente com problema. E eu me lembro uma vez que eu estava falando com alguém do trabalho que eu trabalhava, e a pessoa veio falar para mim de um problema, e eu comecei a aconselhar ela, não falando diretamente de Jesus, mas eu comecei a falar coisas da Bíblia, sem dizer que era da Bíblia. Olha, eu te aconselho isso, te aconselho aquilo, cara, na hora, o Espírito Santo me repreendeu. Eu vou dizer para você como que eu entendi, né? Boca aberta. Eu te chamei para dar conselho sábio, segundo a minha palavra, boca aberta? Ou te chamei para você dizer assim, ei, Jesus morreu por você. Ele pode te tirar dessa situação. Ele quer te tirar. E aí conta o seu testemunho. Aí eu tinha uma situação assim. E Jesus me tirou dessa situação. Eu faço parte de uma comunidade. Eu faço parte de um grupo que ajuda pessoas a se conectar com Cristo, para que Ele faça com você o que Ele quer fazer, assim como Ele fez comigo. Vamos lá? Você pode aproveitar essa oportunidade, pode ou não pode? Tem gente que reclama, e eu tenho certeza, se você pedir, até sem pedir, Deus dá essas coisas para a gente, dá ou não dá? Alguém que vai falar alguma coisa, alguém que vai reclamar de alguma coisa, alguém que não fala nada, mas você olha, ela está até, você pode perguntar assim, meu irmão, minha amiga, tudo bom, amiga? Você está bem hoje? O que ela vai dizer? Que sim. Aí você olha bem dentro do olho dela e pergunta assim, tem certeza? Porque tu está triste hoje, o que está acontecendo? Rapaz, ela vai falar alguma coisa, vai ou não vai? Ao invés de você dar os conselhos sábios que você tem, porque você conhece Bíblia, ouve pregação, você fala de Jesus para ela. Jesus morreu para te tirar dessa situação. Você está assim à toa. Olha o que Ele fez comigo. E aí eu conto o que Ele fez comigo, já contei aqui, né? Um monte de vezes. E convida ela para estar com pessoas que vão ajudar ela a viver uma vida que é fruto do sacrifício do Senhor. Eu desafio você. Nós vamos fazer isso nas células, amém? Nas células. Você que não frequenta a célula, traga direto para o culto. Mas você que frequenta a célula, leva ela para a célula. Olha, eu faço parte de um grupo, eu tenho um grupo de amigos, que a gente se reúne para ajudar outras pessoas a viver e a usufruir do que Cristo nos deu por meio do seu sacrifício. Falando nisso, já que a gente tocou nesse assunto, tem alguém aqui hoje que precisa reconhecer o sacrifício de Cristo na sua vida, reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, para Ele te tirar dessa situação. Ele tem um plano para você.
Ele não morreu só para você ficar feliz e bonitinho, sorrindo com a boca cheia de dente. Ele tem um projeto na sua vida. Alguém aqui quer se render ao Senhor hoje? Aceitar Ele como seu Senhor e Salvador? Se tem, levanta a mão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te desafio. Amém. Qual o desafio da primeira semana? A primeira semana é o desafio eu mais um. O que quer dizer isso? Você vai. E você vai levar mais um. Qual o desafio da semana? Primeiro é você ir. Que só para ir tem para gente que isso já é um desafio. Mas o maior desafio é além de você ir, você não ir sozinho. Você levar mais um. Domingo que vem eu vou te dar o segundo desafio, mas esse dessa semana, não é? Ou você vai levar essa pessoa na reunião da célula, ou você vai levar essa pessoa, trazer essa pessoa no culto de sexta, ou você vai trazer essa pessoa aqui no culto de domingo, para que ela possa ter a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Cristo pela vida dela. Amém? Eu te desafio e também te animo a fazer isso. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar a Deus. Santo Pai, poderoso e glorioso Senhor, Jesus amado, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Não temos palavras para agradecer o Senhor. Tanta dor, tanta humilhação, tanto sofrimento, até a morte e morte de cruz. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o sacrifício que as pessoas fazem por nós, para que tenhamos uma mente treinada a reconhecer o sacrifício que o Senhor fez por nós. O Senhor deixou de ser Deus para assumir a natureza comum de servo, isso é um sacrifício. O Senhor andou entre nós. O Senhor teve que nos aturar. O Senhor disse: até quando terei que aturar vocês, homens de pequena fé? Foi um sacrifício para o Senhor. Aturar a incredulidade, ser rejeitado, ser ridicularizado. Isso antes da cruz. E na cruz, mais alto nível de humilhação, o pior tipo de sofrimento, a morte mais vergonhosa, o Senhor sofreu por nós. Senhor, muito obrigado é pouco. O que nós queremos é viver uma vida que honra o teu sacrifício, viver uma vida que mostre que honramos a nova oportunidade que o Senhor nos deu de ter uma vida justa, de ter uma vida santa e de ter uma vida salva, livre da condenação do inferno. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ore ao Senhor nesta noite, se renda a Ele. Fale você com as suas palavras com o Pai. Ele quer te ouvir. Peça a Ele ajuda. Peça para Ele te ajudar a reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz por você, por cada um de nós. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser
espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser, Aleluia! livre pra viver. Obrigado, Senhor. A tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus te ama. Amém? Não tem nada que Ele não possa resolver na sua vida. Não tem mácula, mancha que Ele não possa tirar. Aleluia. O sangue dele é alvejante do universo. Amém? Ainda de pé, vamos nos preparar para a ceia. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, eu vou ler na NVT, diz assim: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha.
Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos consagrar nesta noite o pão e o cálice. Senhor nosso Deus, nós apresentamos nesta noite o pão ao Senhor e o consagramos como símbolo do teu corpo, e também o cálice e apresentamos como símbolo do teu sangue, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar no seu lugar. Este é o corpo de Cristo que foi partido por vós, e este é o cálice na nova aliança do sangue do Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou.
libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e Ele disse: este é meu corpo que é partido por vós. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor, do sacrifício que Ele fez por nós, participem todos do pão. Levante o cálice. Após haver ceado, o nosso Senhor Jesus Cristo pegou o cálice, também deu graças pelo cálice, e Ele disse aos discípulos e a todos nós: este é o cálice da aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. E tem um complemento fantástico ali, né? Que o apóstolo Paulo deixa para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, anunciando a minha morte até que eu venha. Nessa memória do Senhor, participem todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove com uma oração a sua aliança com o Senhor nesta noite. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia!